Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje eu vou trazer um vídeo diferente. Como vocês puderam perceber, esse cenário está muito diferente do que a gente está fazendo. Palmas pro meu amigo Wesley, que montou todo esse cenário, que deu duro, deu sangue. Parabéns, mano! E hoje nós vamos trazer um vídeo diferente do que estamos habituados a fazer. Nós já fizemos um tempo atrás, mas hoje estamos de volta. Hoje eu vou responder algumas perguntas que alguns seguidores mandaram lá na caixinha de perguntas no Instagram. Se você não segue o Instagram do Agape, é esse aqui. Então vai lá. Hoje eu vou responder algumas perguntas. Tem perguntas polêmicas, tem perguntas sérias, tem vários tipos de perguntas aqui. Então fique até o final do vídeo que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Solta a vinheta, DJ. Primeira pergunta é do Matheus. Ele perguntou o seguinte: o que fazer para agregar mais na vida das pessoas? Deixa eu simplificar isso, né? Às vezes a gente acha que para agregar na vida das pessoas a gente precisa ser ultra sábio, a gente precisa ser um filósofo, a gente precisa ser um Paulo da vida, um Pedro, um Jesus da vida. Para você agregar na vida das pessoas, basta você não atrapalhar a vida delas. É isso mesmo. Para você agregar na vida das pessoas, basta não falar mal das pessoas, basta não falar mal de ninguém, basta não fofocar sobre ninguém, basta não ficar enxeretando a vida de ninguém, basta você não atrapalhar a vida de ninguém, você já vai estar agregando muito na vida das pessoas. Mas se você quer agregar ainda mais, partilha daquilo que te transformou. Compartilha daquilo que tem mudado a sua vida, daquilo que tem edificado a sua vida, daquilo que tem feito diferença para você, das experiências que você passou e aprendeu com elas. Partilha de tudo isso, que eu tenho certeza que você vai estar agregando muito na vida de vocês, da vida das pessoas. Ou seja, não atrapalhe a vida de ninguém, não fofoque sobre a vida de ninguém e compartilhe daquilo que você aprendeu. Segunda pergunta, vamos lá. O que faço, não vou revelar o nome das pessoas, mas o que faço para não ter dependência emocional sobre o namorado? Deixa eu explicar para vocês os malefícios da dependência emocional. O que é a dependência emocional? Dependência emocional é quando você depende de uma pessoa para se sentir completo, quando você depende de uma pessoa ou de algo também, né? Para você se sentir capaz, para você se sentir feliz, para você ficar alegre. Quando você é dependente de uma pessoa, dependente emocionalmente de uma pessoa, você se torna uma marionete dela. Você se torna uma pessoa indefesa. Você se torna uma pessoa que vai depender sempre dos outros para fazer alguma coisa. Isso não é saudável para nenhuma das pessoas. Porque quando você depende de uma pessoa para ser feliz, para cumprir seu propósito de vida, para ajudar pessoas, para sentir alguém, você, cara, tá fadada a muito desgaste. Você vai se frustrar sempre, você vai ser uma marionete dessa pessoa sempre, você não sabe do seu valor, né? Uma das coisas que você talvez se identificou com isso, né? Que é dependente emocionalmente de alguma pessoa. A primeira coisa que você precisa entender é da sua identidade. Quem você realmente é. A Bíblia entrega muito valor em vocês, mulheres. Ou seja, leia a Bíblia para você saber da sua identidade, para você saber o quanto você é valiosa. Eu tô falando valiosa direcionando para as mulheres, porque quem fez essa pergunta foi uma mulher, tá? Eu não vou falar para não expor, mas entenda isso. Joga lá no Google, versículos sobre as mulheres, o que Deus acha, o que Deus fala sobre as mulheres, que vocês vão entender o valor de vocês. Entenda também que nenhum homem é capaz de entregar todo o valor que você possui, né? Você possui um valor tão alto, tão grande, tão grandiosíssimo, tão gigantesco, que fez um Deus se tornar carne para morrer no seu lugar. Você precisa aprender a se valorizar. Você precisa aprender da sua identidade. Quem você quer agradar? Quem você é realmente? Então saiba do seu valor, entenda a sua identidade e você não vai mais depender 100% de alguma pessoa. Você não vai ser mais dependente emocionalmente de alguém. Beleza? Terceira pergunta. Diz o seguinte: por que você acha que os jovens estão tão desesperados por relacionamentos hoje em dia? Por que eu acho que os jovens estão tão emocionados assim, tão afoitos assim para entrar no relacionamento? Eu me incluo nisso, né?
eu luto contra isso todos os dias também, mas eu acredito que existem uma série de coisas que estão influenciando os jovens de hoje em dia, a essa geração, nós que somos jovens, a buscar um relacionamento tão emocionado assim, né? Tão afoito. A primeira coisa que eu creio que isso está influenciando é a nossa comparação. Nós se comparamos demais com as outras pessoas, a ponto de achar que a nossa vida não é uma vida boa, a ponto de achar o que acontece com a gente é sempre inferior o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas estão vivendo. Cara, a comparação é algo tão terrível, tão ruim nas nossas vidas, né? Porque ela vai fazer você viver uma vida de outra pessoa. Então, quando você se compara, você olha pra fulano falando, cara, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar onde ela está, eu quero viver viver essa pessoa. Você vai começar a carregar fardo, pesos que você não deveria carregar. Você vai começar a passar por batalhas, por lutas que você não deveria lutar, que você não deveria passar, justamente porque você está correndo a corrida de uma outra pessoa e não a sua corrida. Você está vivendo o propósito, a identidade de uma outra pessoa, no qual não é a sua. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para ter esses resultados que Deus te chamou. Foi para ter outros tipos de frutos. Então você precisa entender que você é único. Você tem uma identidade, você tem um propósito, tem uma missão única e você precisa se concentrar nisso. Não se compare com as pessoas que estão ao seu lado. Não se compare com a grama do vizinho, não se compare com a Porsche do vizinho. Cada um tem um tempo para fazer tal coisa, você não é igual a outra pessoa. Você é único, você é um ser único. Não existe outra pessoa que tenha a sua digital, por exemplo. Então, você é único. Não se compare com as outras pessoas. A segunda coisa que eu acho que está influenciando a gente a ser tão afoito assim nessa questão de relacionamento são as más companhias, né? Por exemplo, a Bíblia nos respalda, nos dá um respaldo sobre isso, de que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, às vezes nossos pais eles lutaram muito para imprimir dentro da gente princípios, valores, costumes bons, cara, ser uma pessoa exemplar. Só que do dia a dia, a gente, na escola, na faculdade ou em alguns outros lugares, a gente começa a se relacionar com pessoas que não partilham desses mesmos princípios, não partilham desses mesmos valores. Então é questão de tempo para as más companhias corromper os bons costumes que estavam impressos dentro da gente. Ou seja, pare de andar. Andar que eu falo não é você, oi, tchau, benção, tudo bem, eu saio uma vez, saio outra vez. Andar que eu tô falando é conviver com essa pessoa todos os dias. É você ter a opção de andar com outras pessoas que têm os mesmos costumes, que têm os mesmos princípios, os mesmos valores que você, mas você preferir essas pessoas que denigrem totalmente os princípios e os valores que você tem, que os seus pais colocaram dentro de você. Tem um outro versículo bíblico que diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, às vezes a gente acha, pô, eu sou invencível, sou Mulher Maravilha, essa pessoa não vai me influenciar, eu não vou fazer o que ela faz, mas como eu disse, é questão de tempo para aquilo que você achava que era anormal, você começar a achar normal e começar a praticar. É questão de tempo convivendo com essa pessoa. Você vai fazer uma coisa, pô, tá de boas, né? Não tem ninguém vendo. Ou, eu fiz isso, mas não gerando nenhuma consequência. Aí quando vai ver, você já tá mergulhando nisso e já tá difícil de sair. Ou seja, tome muito cuidado com as companhias. Terceira coisa que eu acho que está influenciando nisso também são as carências. Nós, seres humanos, nós somos repletos de carências, né? Carência é falta de algo, né? Então, às vezes a gente sente falta de uma paternidade, ou a gente sente falta de alguém de fato, né? E isso faz com que a gente supra essas carências em coisas erradas, que a gente tape ali essa carência de uma forma supérflua, né, com coisas que não tampam realmente, ou a gente entra em burradas, a gente comete erros para preencher esse vazio, para preencher essa falta, e a gente acaba não preenchendo e entrando em outras guerras, entrando em outras lutas. Então, carência, as más companhias e também a comparação faz a gente entrar nessas guerras, né? Faz a gente buscar tanto esses relacionamentos de uma forma afoita. Quarta pergunta, essa aqui não foi bem uma pergunta, mas foi uma colocação, né? Ela pediu para eu falar sobre omissão. Às vezes, nós não temos ciência disso, né? Muitas pessoas eu acredito que não sabem disso, mas omissão é você omitir a verdade.
é um tipo de pecado também. Quando você omite a verdade, você está omitindo algo que poderia libertar uma pessoa, né? A omissão está muito comum nos nossos dias atuais, né? Eu não vou entrar em polêmicas aqui, eu acho que vocês sabem daquilo que eu estou falando e sabem também daquilo que vocês precisam fazer, né? Então, eu vou contar um exemplo bíblico aqui de uma pessoa que omitiu a verdade e foi castigado por causa disso. Existia um sacerdote na Bíblia chamado Eli. Eli, ele era sacerdote na época, então ele ouvia a voz de Deus, ele tinha uma responsabilidade perante Deus para o povo também, né, para alimentar o povo, para guiar o povo. E certa vez, a família de Eli era uma família caótica, né? Os filhos de Eli faziam coisas, cara, que eram repudiadas até os dias de hoje. Por exemplo, uma das coisas que os filhos de Eli faziam, naquela época era muito comum fazer sacrifícios, né, erguer holocaustos através de animais. Então, pessoas matavam animais para erguer holocausto para Deus, para fazer sacrifícios a Deus. E essas carnes, né, esses animais que as pessoas matavam para fazer sacrifícios, os filhos de Eli, eles iam a esses animais que estavam mortos e pegavam para comer, para se alimentar. Então eles se aproveitavam daquilo que era santo, daquilo que era consagrado a Deus para benefício próprio. E isso Deus abomina, Deus não gosta disso. Se você faz isso, tome muito cuidado. Então o nome de Eli estava sendo um nome mal visto pelas pessoas naquela época. E uma coisa muito, muito interessante, muito importante, é que aconteceu, ele acabou perdendo esse ofício de sacerdote um tempo depois também ele acabou morrendo, né? Justamente porque ele omitia a verdade, fazia vista grossa perante tudo isso. Então, omissão é um pecado tão grave quanto qualquer outro pecado. Você precisa parar de omitir a verdade. Às vezes a gente fica muito focado naquilo que a gente vai perder, né? Porque nós, seres humanos, nós preferimos, às vezes, não ganhar do que perder aquilo que a gente já tem. Então, preste muita atenção. Eu não estou falando aqui para você sair falando asneira, ou ser uma pessoa ignorante, grossa, ser uma pessoa inconveniente. Não estou falando isso. Estou falando só que, às vezes, a gente precisa ter uma posição, se colocar em algum lugar. Sair de cima do muro e ir lá e falar a verdade, aquilo que precisa ser dito de fato, né? Então não omita a verdade, se foi imposto a verdade para você. Gente, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter edificado também a vida de vocês com o conteúdo que foi falado aqui. Coloque também o que você achou desse quadro, se a gente deve continuar com esse quadro aqui, com esse cenário maravilhoso, e que eu tenho certeza que se você gostou, nós vamos trazer novamente, beleza? E lembre-se de uma coisa, sem amor, nada vale. Foi, Xan.